Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12. É muito forte que nós vamos ouvir hoje. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aleluia. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma celebridade. Não é isso? E você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí entra um início do versículo que é todo importante, muito importante para a nossa meditação dessa noite, que diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Repita comigo: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Amém. Eu quero levar você a entender, por incrível que pareça, esse texto me pareceu mais pertinente para aquilo que eu quero ministrar, mas não quero falar sobre a história ou contextualização da vida de Abraão, mas sim sobre um tópico, apenas um tópico que se passa desapercebido nesse texto, muito desapercebido, pelo menos para mim, ou das vezes que eu ouvi mensagens sobre Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e nós vamos falar do ímpeto, da fé, da obediência e de tantas outras coisas. Mas uma coisa me chama atenção na vida de Abraão, porque quando Deus o chama e Deus faz uma promessa a ele, parece uma conversa no capítulo 12, dizendo: então o Senhor disse a Abraão. Esse então, quando nós vamos buscar um pouquinho no nosso português, nós vamos perceber que não é um negócio que sai do nada. Deus não para perto de Abraão e fala assim: olha, sai da sua terra. Então, todas as vezes que usamos essa palavra então, é baseado em alguma história já construída, em algum contexto já explícito, que o texto não revela. Eu posso estar conversando para que você possa entender com o Marlon e falar com ele: nós estamos falando porque o drone vai subir lá no Mar da Galileia, e a polícia logo veio quase pegar o drone dele, e aquela coisa toda. Então, pega o teu drone e guarda. A palavra então, ela não surge no início de uma frase, ela não tem sentido. O então significa alguma coisa já conversada, e a partir daquele momento que se conversa, surge o então. Isso é muito forte, porque é a nossa língua portuguesa. E nós aprendemos sempre aqui a extrair a exegese do texto sem qualquer tipo de heresia, ou de qualquer tipo de ideologia ou de pensamento. A ideia não é essa e nunca será, até porque o livro que eu mais respeito é a Bíblia Sagrada. E quando nós vamos olhar, vamos ver: então o Senhor disse a Abraão. Em algum momento na conversa que eles estavam tendo, Deus falou para Abraão. Então Deus diz algo para Abraão: sai da sua terra. Que coisa poderosa. Não foi uma coisa que surgiu do nada. Apesar de, quando vamos olhar teologicamente, nós vamos observar que Abraão, dentro da contextualização de Gênesis 12, ele foi chamado por ser de origem semita, mas ele vivia numa terra
idólatra. Ur dos Caldeus era um lugar cosmopolita, e moravam vários povos naquela região. Era extremamente ecumenista, com vários deuses, politeísta. Não era um lugar de adoração, não estava num culto. No momento que Abraão estava adorando a Deus, como nós estamos aqui nessa noite, participando da adoração, e aparece então Deus, fala com alguém e o chama para algo. Não havia essa cena. Havia uma outra realidade na vida de Abraão, na vida do seu pai, da sua família, que não servia ao Deus de Abraão. Uma família idólatra, politeísta, de uma região totalmente voltada para o ecumenismo. Quando vamos estudar um pouquinho a história da Mesopotâmia, e nós vamos observar que então parece Deus falando num momento da história de alguém, parece Deus falando: então saia daqui e vai para lá, então eu vou mudar a sua vida, então eu vou criar algo novo, então diante de tudo que você está vivendo, eu vou mudar a sua sorte, então eu vou construir algo novo, então eu vou fazer com que coisas novas. O interessante de olhar para essa terra e para esse texto é que automaticamente nós conectamos a Canaã, que Canaã significa terra de Cã, mas por Cã, ou Cão, ter envergonhado Noé, a sua nudez, quando ele fica alcoolizado, a bênção que era para Cã herdar passa para Sem, e a terra de Cã, Canaã, passa a ser herdado pelos semitas. Abraão e os judeus têm o direito, aqui hoje é Israel, que seria a terra de Cã. Então nós vamos ver muitas coisas confusas acontecendo, e não é comum olhar para esse texto e observar que ali havia uma família cristã e pessoas que estavam num culto adorando a Deus, e houve um movimento, se levantou um profeta e disse: então diz o Senhor, sai da sua terra, do meio da sua parentela. E quando nós vamos olhar para esse texto, automaticamente nós vamos sempre linkar a Canaã, porque era o destino final daquilo que Deus falou. Mas quando nós vamos olhar Gênesis 12, Deus não fala em Canaã, Deus fala de uma terra que Ele lhe mostraria. Então, a partir do momento que Deus fala para ele: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para a terra que eu te prometi, que eu estou te prometendo, a primeira ideia e a síntese aqui, verbal do texto, é ele sair da terra. Aí nós vamos começar a entender coisas profundas. Por quê? Porque a partir desse momento, Abraão ele recebe um chamado para sair. Canaã não existia no momento que Deus chama ele para sair. Só Deus sabia onde estava, só Deus sabia onde era, só Deus sabe o nosso destino. A chamada de Deus sempre é para sair. Saia. E por que Deus manda ele sair daquela terra? Justamente por tudo que eu falei desde o início da mensagem, por ser um local cosmopolita, por ser uma terra de idolatria, por ser um local onde Abraão jamais poderia se conectar espiritualmente com Deus naquele lugar. Por isso há uma necessidade de sair, há uma necessidade de se afastar, há uma necessidade de se... Então, quando vamos olhar Gênesis 12, não vamos ver Canaã, não vamos ver nada do que no final da história nós sabemos, e nós, por sabermos a história toda, nós pegamos o final das histórias e colocamos o final da história no início, e erramos teologicamente, erramos filosoficamente, porque nós perdemos o sentido da saída. Pergunta para o irmão que está do seu lado, porque talvez seja confuso
e vai confundir um pouquinho mais. E pergunta para o seu irmão: você está entendendo? Só diga para ele assim: Deus quer falar com você no profundo. Deus fala para ele: sai dessa terra, só saia dessa terra e vai para a terra que te mostrarei. Que terra é essa? Que terra é essa? Por que você sabe que é Canaã? Porque está escrito na Bíblia. Mas vamos olhar o texto, Deus falando com Abrão, naquele momento, somente Deus e ele. Sai dessa terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Que coisa louca. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não falou: você vai para Canaã, vou lá tem mana, leite e mel, lá tem uva, tem cá, como fez com os espias. Deus não deu garantias, Deus não falou que seria melhor, Deus não falou que lá ele iria ficar rico, Deus não falou que lá ia ter posse, Deus não falou nada, apenas mandou ele sair da terra, porque a sua conexão com Abraão não poderia ser no lugar onde há muitos deuses, onde há diversidade de vozes que nos atrapalham de ouvir a voz genuína de Deus. Muitas das vezes nós convivemos, habitamos em lugares onde os nossos amigos, os nossos parentes, muitas pessoas que convivem conosco todos os dias, têm vozes estranhas, diferentes das vozes de Deus. E nós precisamos entender o que é sair da terra, o que é sair para um lugar onde Deus possa falar, o que é sair de um lugar para que possa entender o que Deus quer fazer. E aí, quando nós vamos olhar a história inteira de Abraão, uma mensagem muito curta, nós vamos observar que Abraão teve que esperar 25 anos para chegar nessa terra que conhecemos hoje, chamada Canaã, mas que ele não conhecia. 25 anos de uma caminhada. Quando vamos pegar lá no finalzinho da Mesopotâmia e vamos fazer a trajetória geográfica de Abraão, que para em Padã Arã e depois desce para Canaã, estou falando de quase 2.000 quilômetros, estou falando de Israel à Turquia. Você imagina pegar de Israel à Turquia, que de Israel à Turquia são aproximadamente 3 horas de viagem de avião. Eu estou falando de, não foi uma coisa fácil, não foi um chamado estranho, mas um homem que estava incomodado com o que ele estava vivendo. Porque se Abraão não estivesse incomodado com o local que ele habitava, ele jamais sairia. Ele diria: Senhor, fala comigo aqui. O Senhor não quer falar comigo? O Senhor não quer me mostrar? Me mostra. Para onde é que eu vou? Por que eu tenho que sair sem saber para onde eu estou indo? Não é assim que a gente faz? Na maioria das vezes a gente faz isso. Por que isso? Para que isso? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Sou fiel no meio de uma terra idólatra, de uma terra má, de uma terra que por causa do Golfo Pérsico recebia todo tipo de gente, de povo que habitava naquela região, e traziam seus deuses, e traziam também o seu gnotismo, e traziam os seus semideuses, e traziam as suas ideias, os seus cultos pagãos. E chega um dia que Deus quer romper isso. Chega um dia que Deus quer tirar Abraão ainda, que é um nome singular, quer tirar ele da sua terra e quer que ele avance por um lugar. E Deus me deu uma frase ontem, muito profunda, que eu quero que você guarde no seu coração. Não importa onde você esteja andando na vida agora, não importa se você já saiu, se você já andou 30 quilômetros, se você já andou 200 quilômetros, se você já andou 50 quilômetros, isso não importa.
Saiba disso. Deus colocou você nessa terra para cumprir a promessa que Ele predestinou para o seu destino. Diga para o irmão que está do seu lado: não importa em qual local da caminhada você está. O que importa é que Deus quer te levar ao seu destino. Nós nos preocupamos porque todas as vezes que vamos falar de Abraão, todo o final da mensagem é: você vai chegar na terra prometida. Esse é o nosso foco. E eu quero ir na contramão hoje, dizer para você: não importa onde você está, não importa se você nem saiu ainda. Hoje é o dia de você entender que você, se não saiu, precisa sair. Porque o destino não é Ur dos Caldeus, o destino não é Padã Arã, o destino é Canaã. Mas até lá tem um percurso, e nesse percurso a gente se cansa. Nesse percurso a gente precisa armar acampamento, a gente precisa beber água, a gente precisa acordar, olhar: Andréia, para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Se você não tiver conexões com o seu destino, você vai dar volta em círculos, você vai caminhar, você vai para lá, você vai para cá, e você vai dançar, e conforme a música, você vai andar conforme a realidade da vida. Você vai para cá, vai para lá. É tempo de parar e ouvir: sai, 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 sai. Sair era o propósito. Sair era o propósito. Abraça esse crente aí que está do seu lado, nesse dia emblemar, que é o dia das mães, e diga para ele: não importa onde você já chegou, Deus colocou você nessa caminhada para cumprir a promessa que Ele predestinou para você chegar ao seu destino. A ordem de Deus é: continua, continua, continua focado. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se desconecta um pouco de Canaã, só continua seguindo. Às vezes nós gastamos toda a nossa energia para chegar no destino, e às vezes Deus nos para e diz assim: o importante é que você já saiu, e eu estou escrevendo a sua história. Eu estou escrevendo a sua história. Nós vamos chegar no nosso destino, sim ou não? Quem vai chegar no seu destino aí, levante a mão e dá um glória a Deus bem alto, mais alto que você puder. As duas mãos para cima e dê um brado de vitória nessa noite. Sabe o que é interessante? Que quando a gente sai, Deus não fala nada mais a não ser: saia. Só sai. Só sai e caminha. Caminhar 2.000 quilômetros. Falando de Abraão, que ainda levou Ló. Só tira o Ló, só tira o Ló. Isso aí tem que tira. Tem pessoas que não podem fazer parte da sua vida. Existem pessoas que, se chegarem no seu destino junto com você, eles vão destruir a sua vida. Tira Ló, continua, continua. Como é que foi isso? Uma coisa que me choca muito na Bíblia, no bom sentido, né, gente? Não no sentido ruim. Porque quando o povo saiu do deserto, Deus colocou uma coluna de fogo
e colocou uma nuvem de glória. Eles sabiam que Deus estava os conduzindo. Todas as vezes que eles acordavam pela manhã, eles viam a nuvem, eles sabiam que era o cuidado de Deus. Todas as vezes que anoitecia, eles viam a coluna de fogo aquecendo o arraial, e eles sabiam que Deus estava os conduzindo. Mas aqui só sai e vai. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. No meio de uma conversa, então o Senhor disse a Abraão: Abraão, aqui não é mais o seu lugar. No meio dessas amizades, no meio desses relacionamentos, isso não mais faz parte da sua vida. Eu vou te levar para um lugar superior. E outra coisa, eu vou fazer de você pai. Sua mulher vai ficar grávida, vocês vão ter um filho. Esse filho vai ser um dos patriarcas da nação que eu estou preparando para vocês. Guarda uma coisa no seu coração: enquanto muitas das vezes nesse caminhar, por não saber onde estamos indo, Deus não aparece no nosso quarto e diz: olha, você está aqui. Por acontecer isso, por não sabermos muitas das vezes, nós tiramos as expectativas que Deus tem conosco, sabia? Porque a expectativa de Deus para conosco é: quando Abraão saiu, Deus falou. Estou conjecturando aqui, ou fazendo uma metáfora ao texto para você entender. Deus falou: esse é meu. Mas quando chega no capítulo 15, Abraão está triste, chateado, e Deus tem que falar com ele de novo. No capítulo 15, versículo 1 diz: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Repita comigo: Deus continua sem dizer aonde era o seu destino. Sabe o que eu consigo aprender hoje aqui junto com vocês? Servir a Deus é uma vida de confiança. Eu não sei se eu vou chegar no meu destino amanhã, mas eu sei que Ele está comigo. Eu tenho convicções de que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que, eu imagino os lábios de Deus doido para, você vai, não posso falar. Esse caminho nós temos que experimentar. Diga mais uma vez para o seu irmão: não importa onde você esteja, se você já chegou em Paran, se você está na entrada de Canaã, isso não significa nada para nós, a partir do momento que eu já sair. Estou seguindo. Como diz o nosso querido, saudoso senhor missionário R.R. Soares: estou seguindo a Jesus Cristo, e não há outro igual existo. Não precisa tocar não, tá? Há 30 anos que eu ouço essa música. Estamos seguindo, estamos caminhando. Uns já estão muito longe, outros estão mais devagar, mas já saímos. Já saímos. A partida já foi dada. Deus é conosco.
não vai faltar pão, não vai faltar comida, não vai faltar veste, também não vai faltar sofrimento, não vai faltar dor. Faz parte. Abraça esse irmão mais uma vez, talvez ele não tenha entendido a profundidade dessa mensagem. E diga para ele: não importa onde você esteja na vida agora, Deus colocou você diante da terra para cumprir a promessa que Ele mesmo predestinou para a sua vida. Aleluia. Você pode glorificar a Deus comigo nessa noite? Uns podem levantar a mão e dizer: Senhor, obrigado, já estou longe. E talvez o teu longe seja só o início de Deus. Porque a Bíblia diz que os seus pensamentos são maiores do que o nosso. Os seus desejos são maiores do que os nossos. As suas promessas são insondáveis. E às vezes a gente está num quadradinho aqui assim, ó, igual o judeu quando está lá dentro do muro das lamentações. Eles têm um armário lá porque o pessoal ocidental atrapalha eles lá, né? A gente acaba atrapalhando. Então tem umas cortinas assim de veludo vermelho, bonito. E eles colocam a cabeça lá dentro assim e fica fechado assim, né? Aí um dia eu estava com um pastor numa caravana, que eu prometi para mim e para Deus que eu não viajo mais com pastor para caravana não. Eles só falam besteira. Ele falou assim: olha isso bispo, que idolatria desses caras. Ele falou assim: ele está fazendo o que você não está fazendo aqui agora. Você está falando mal deles, vendo? Entra dentro de um buraco desse aí e vai orar, pô. O máximo que tu vai fazer é tomar uma coça, que tu não é judeu. Mas vai para o muro, vai orar. Nós não entendemos. Nós criticamos mais do que fazemos. A saída, só sair. Qual vai ser o fim? Aquele que Ele predestinou. Eu só tenho uma convicção e eu quero compartilhar com você hoje. Tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Você pode com muita graça dizer: meu irmão, a sua terra já está pronta. O que você não pode é parar de continuar, caminhar. Para de perguntar se está longe, se está perto, quando vai ser, quando não vai ser. Só continua. Só continua. Só continua. Continua. Deus é especialista em fazer isso com pessoas. Eu me lembro agora de Josué, bispa Gilmar, que Deus fala para ele: meu servo Moisés é morto, pega esse povo, entra com esse povo na terra prometida e possua a terra. Josué estava uma espoleta da fé. Espoleta da fé. Se for trazer para os dias de hoje, Josué rodava, marchava com um varão, ainda tinha um vestido. De tanta fé que o entusiasmava, de tanta... Quando Jericó cai no grito do povo, quando aquelas muralhas que tinham 4,5 metros de largura, que dava para botar um Fusca em cima delas, Tati, você imagina a explosão, dona Célia, minha amiga, a explosão do coração de um homem de Deus quando tem uma vitória. Não é assim que a gente fica?
A gente não sabe o que falar, não sabe para quem ligar, não sabe para quem contar. Uau! Uou! A gente chega na igreja, pede para cantar louvor, pedir oferta, pregar, apelo, ainda fica lá fora dando a bênção final, ainda vende todas as águas que estão encalhadas aí. O cara fica num êxtase, mas a Bíblia diz que depois que Jericó caiu, ele tem um desafio pequeno, uma cidade chamada Ai. Os espias vão, olham e falam assim, ó, a cidade é pequena, tem pouca gente, é uma cidade, ou se eu fosse o senhor, Josué, não mandava muita gente não, porque lá é, ó. E aí está lá, chega lá, alguns homens são mortos, volta todo mundo com medo. Quando Josué se depara com aquela realidade da dor, do inesperado, daquilo que a gente não está acostumado, daquilo que a gente não quer sentir, ele pega, rasga suas vestes, se prostra, joga pano de saco cinza sobre a cabeça. Eu posso sentir Josué com a cara no chão dizendo, Senhor. Por um momento ele achou que a caminhada que ele já tinha feito tinha terminado, entendeu? E às vezes o Satanás quer que a gente pense que o que nós já andamos não está valendo de nada. Só que a gente já está bem na frente ainda. Aí a Bíblia diz que Deus toca em Josué e diz assim, levanta, levanta, levanta. Josué se levanta. Aí Deus fala, vamos embora. Não foi você, não foi ninguém que pegou. Tem um cara Acã aí que fez besteira, e procura ele e mata ele. Aí Josué se levanta. Ele achou que por um momento, no início da sua caminhada, não haveria mais um destino. Sabe quais são as maiores lutas na nossa mente? Satanás dizendo para a gente assim, ó, não vai ter um destino aí, não vai ter um destino nisso que você está fazendo. Você está aí trabalhando, não tem nada aí. É assim que Satanás trabalha. Mas eu digo para você nessa noite, você já saiu. Deus não vai dizer para você onde está Canaã. Apenas saia. Apenas vai na fé de Abraão. Apenas continue. É um culto, sei lá que culto é esse. Diga para o irmão que está do seu lado, não importa onde você esteja agora, qual o lugar da caminhada, o que importa é que você já saiu. Continua a sua caminhada, continue o seu propósito. Parar agora é que você não pode, a gente não sabe, a gente não conta, mas de repente você já andou mais de 1000 quilômetros, agora não tem essa possibilidade. Para mim e para você não existe possibilidade. O apóstolo Paulo nos ensinou dizendo assim, aquele que coloca a mão no arado não pode mais voltar. Você sabe o que é arado? Alguém sabe o que é arado? Hã? Ninguém sabe o que é arado? Todo mundo põe a mão no arado e não sabe o que é arado. Cuidado, pode ser uma serpente. O que é arado? Ferramenta de trabalhar, não é? Sabe para que serve o arado? Para continuar. Só tem um momento que o arado não vai servir mais para você, sabe? Quando você não conseguir segurar mais ele, porque a vida se esvaiou.
Mas os teus filhos, teus netos vão pegar ele. E vão continuar a história que talvez você não conseguiu concluir. Aquele que põe a mão no arado não para de caminhar. Tem muita gente hoje aqui que precisa sair. Sair. Deus está falando com você. Saia desse ciclo de amizade. Saia dessa dupla personalidade de cristianismo. Sai. Sai. Porque Deus tem um destino para cada um de nós. Deus tem um destino para cada um de nós. Será que com amor de verdade hoje, sem ser uma brincadeira, que até porque eu não acredito, nunca fiz brincando, até porque eu não sou Celso Portiolli, Silvio Santos, mas se a gente pode dar um abraço no nosso irmão, talvez tenha pessoas aí que estejam passando por um momento difícil. Dá uma palavra para esse irmão, abraça ele, diga: não desista, agora não, agora não. Só saia. Certamente tem um Canaã para cada um de nós, mas quando vamos chegar lá, não importa, vamos continuar andando. Hoje a gente está andando, terça-feira a gente vai vir aqui, vai andar de novo, quinta-feira. Amanhã você vai chegar lá na sua empresa. Amanhã você vai chegar no seu trabalho, você vai levantar as suas mãos e vai dizer: isso aqui vai andar, tem que andar, é meu, pô. É meu, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Tem que andar, tem que funcionar, tem que dar certo. Você não nasceu para dar errado, tem que acontecer. Tem que acontecer. O que precisa acontecer é Deus nos desconectar de pessoas e de lugares que nós não podemos estar mais. Quando nós fizermos isso, vamos começar uma grande carreira. Vamos ter dor, vamos ter alegria, vamos ter dias que vamos estar para baixo, e por isso existe a igreja. Sabe por que existe a igreja? Que as pessoas tanto criticam. Não estou falando daqueles que entram e saem que não querem saber de ninguém, não. Isso aí eu não sei nem porque que é a igreja. Não sei nem o que vem fazer dentro da igreja, é verdade. Mas a igreja, as pessoas que estão do nosso lado, principalmente você que eu estou vendo, pessoas quando eu olho, são aquelas pessoas que às vezes vão nos dar um abraço no dia mais difícil da nossa vida. E vão ser as pessoas que Deus vai usar para dizer assim: olha, continua a sua caminhada, Deus é contigo. Senão nós não poderíamos comer do mesmo corpo, entende? Não existe ceia individual. A ceia não é para mim, para você, a ceia é para a igreja. Eu preciso ser igreja para tomar ceia. Como é importante a vida das pessoas, até pessoas que às vezes nem são do nosso convívio, convivemos tanto, mas quando passam, quando olham para a gente, às vezes com um olhar de admiração, com carinho, sabe? Com respeito. Como isso nos joga para cima, como isso nos impulsiona a continuar a sair, continuar. Eu quero, antes de nós cearmos, que você coloque a mão no ombro do seu irmão, agora que não tem mais negócio de Omicron, assim, não. Diga para ele assim: meu irmão, não importa em que lugar dessa trajetória você já esteja, saiba que Deus te colocou em movimento nessa terra para cumprir as promessas que Ele predestinou para a sua vida.